Play PUC Minas, sua conexão com o conhecimento. Direito, igualdade e educação. 3 princípios fundamentais para a construção de uma sociedade democrática e justa. No episódio de hoje, vamos discutir sobre um direito essencial para o desenvolvimento de qualquer país, o direito à educação. Apesar desse direito ser garantido pela nossa Constituição, será que ele está realmente sendo cumprido? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, garante o direito à educação como um dos direitos sociais, assim como a saúde, a segurança e a moradia. Este direito está associado à responsabilidade do Estado em promover uma educação de qualidade para todos. O direito à educação vai muito além do acesso à escola. Ele envolve uma educação de qualidade, inclusiva e igualitária, que atenda às necessidades de todos. No Brasil, ainda enfrentamos desafios que limitam o acesso de milhões de estudantes ao ensino de qualidade, principalmente em áreas mais vulneráveis. Hoje vamos abordar estes desafios e refletir sobre o papel do Estado, da escola, da sociedade e da família para garantir uma educação que realmente faça a diferença. Vamos discutir juntos como a educação pode ser uma ferramenta de transformação social, reduzindo as desigualdades e promovendo um país mais justo e desenvolvido. Eu sou Michele Stammet, sou jornalista na assessoria de imprensa da PUC Minas. Nesse episódio, eu converso com a professora e doutora Mariana Veríssimo Soares, docente do Departamento de Educação da PUC Minas. Professora, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Michele. E é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, professor. Pode se apresentar e falar um pouco da sua trajetória acadêmica, por favor? Sim, claro. Eu sou pedagoga de formação, tenho também mestrado em educação, doutorado em educação. O meu doutorado é na Universidade de Aix-en-Provence, mestrado na UFMG e graduação também na UFMG. E minha trajetória profissional toda na PUC Minas. Tem 24 anos que eu estou na PUC como professora e onde eu coordeno o curso de Pedagogia EAD e o setor de pesquisa do Instituto de Ciências Humanas da PUC. Professora, o que significa na prática garantir o direito à educação de qualidade para todos os brasileiros? Boa, pergunta importante. Para mim, Michele, significa que não basta estar na Constituição Federal de 88, nem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, para que esse direito seja garantido. E o que isso quer dizer? Isso significa que existe uma distância enorme entre tudo que é prescrito e o real, entre as normas e a realização da tarefa. Portanto, entre o que está na lei e o que é implementado efetivamente nas escolas ou onde se deve implementar a lei. Nós podemos perguntar, então, como garantir a execução da lei? Não é? Essa é a pergunta. Se a lei garante o direito a todos à educação, o que é que nós podemos fazer para garantir esse direito? E essa pergunta, para conseguirmos respondê-la, nós vamos pensar na educação de qualidade. Porque não basta, como você bem disse logo na entrada do programa, não basta garantir acesso à escola. O que ainda não está garantido para todos, é preciso que seja que se tenha acesso ao chegar na escola a uma educação de qualidade. Mas a compreensão de que essa lei ainda não está sendo implementada é importante para que a gente perceba a necessidade de mobilizarmos toda a sociedade civil para que ela seja, então, implementada. Precisamos entender inicialmente que o direito à educação ele está vinculado ao direito a outros direitos também, como o direito à vida, direito humano, à dignidade e a tudo aquilo que nos dá a sustentação como homens na Terra. No Brasil, nós temos diferentes movimentos sociais
por exemplo, um movimento social importante de luta que sempre reivindica o direito à educação. São vários os movimentos e que reivindicam direitos à educação do campo, à educação indígena, à educação quilombola, que ainda não é atendido também. E essas lutas, esses direitos mais radicais, né, são necessidades humanas, como da necessidade de se alimentar, de trabalhar, necessidade de se vestir, de ter um teto, de poder dormir, o que muitas das nossas crianças e adolescentes não conseguem, não têm. Então, para a gente pensar numa educação de qualidade, precisamos pensar anteriormente a atender esses direitos que antecedem o direito à educação, né? E quais que são os principais desafios para se colocar em prática esse direito? Os principais desafios é o investimento em todos os sentidos na educação. Primeiro, a educação nas escolas, investimento nas escolas. Que tipo de investimento? Investimento na infraestrutura para garantir que as pessoas que acessam a escola e que têm dificuldade de mobilidade, que elas consigam acessar todos os espaços da escola. Que as pessoas neurodivergentes consigam acessar os conhecimentos que as escolas disponibilizam para os não divergentes. E investir também na formação de professores. Que é o que a gente está vendo, né, professor? O apagão docente, que a gente está sem perspectiva. Pois é, esse apagão docente tem trazido um grande problema para a sociedade brasileira, porque ninguém quer ser professor. E a gente não se pergunta por quê, né? Que é uma profissão que no passado era valorizada, era uma profissão de status. Hoje é uma profissão que as pessoas, os jovens, os adolescentes não querem. Os pais desaconselham os filhos a serem professores. Por quê? Será que é porque perdeu o status? Será que é porque o salário não é bom? Será que é porque é uma profissão de risco? É uma profissão que exige muita dedicação? Com certeza. E é uma profissão que requer mais do que dedicação, requer muito estudo, muito trabalho, muito preparo para exercer essa profissão. O que anteriormente se pensava que para ser professor bastava saber o conteúdo, para passar aquele conteúdo, hoje já está claro. Essa expressão, né, passar o conteúdo. Para passar e para o aluno assimilar. Sim, não era uma construção. Não era uma construção. Hoje já está claro para todo mundo que acessar o conteúdo, o aluno acessa nas máquinas, no celular, no computador, na televisão. O professor tem um outro papel, né, para que essa construção do conhecimento seja efetivada pelo aluno. Sim. Então, essa situação de formação de professores e que agora a gente vê o anúncio, né, de uma bolsa de R$500 para os alunos do ensino médio que desejam fazer as licenciaturas, os cursos de formação de professores, eu acho que isso pode ser um incentivo. Mas vamos perguntar também para quem esse incentivo, né? Para pessoas que têm uma renda menor e que querem ter uma profissão, uma formação pelo ensino superior, garantida pelo ensino superior, né? Como os cursos de licenciatura em física, matemática, português, biologia, educação física, pedagogia, história, geografia. Acho que não esqueci nenhum. Ciências sociais, professor de sociologia, as biológicas, né? Então, essas licenciaturas, que na PUC nós temos as 9 licenciaturas, elas é que vão preparar esse profissional para que ele dê conta do recado, para que ele perceba que não basta ele saber
o conteúdo da matemática, o conteúdo da física para ele ser professor. Ele precisa ter uma formação em licenciatura, como diz a lei, para que ele saiba o papel dele, o papel do aluno, inclusive o papel do conhecimento na vida do aluno. O potencial de transformação que esse conhecimento tem para o aluno. Sim. E quanto aos impactos de uma educação falha e insuficiente, como que isso impacta no desenvolvimento econômico e social do país? Pois é, a educação, quando você fala, Michele, em educação falha e insuficiente, me remete à educação de pouca qualidade. Uhum. E eu fico pensando nessa educação ou má qualidade, porque eu queria pensar com você, começar pensando o seguinte: a educação falha ou insuficiente, que traz a reboque essa ideia da educação de má qualidade, eu entendo que a educação de qualidade boa, ela está intimamente relacionada às condições dignas de existência. Então, se é isto, nós vamos pensar que é preciso dar maior centralidade à relação estreita entre a educação e qualidade humana de vida. Qualidade humana de vida significa que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam ter tranquilidade em casa, precisam primeiro ter casa, né? Ter tranquilidade, ter os cuidados que todos nós humanos precisamos, principalmente nas primeiras fases da vida, sim, para conseguirmos desenvolver nossas capacidades, o nosso potencial, né? Então, pergunto, como não reconhecer que o direito à educação de qualidade está atrelado a isso? Como não pensarmos assim? Sim. Né? Como separarmos isso? Direito à segurança. A criança que está em casa e correndo risco de ser agredida, né, ou de ser violentada. Como trabalhar isso nas famílias para que as famílias tenham condições de dar segurança, tranquilidade para a criança viver. Uhum. A própria segurança alimentar. Principalmente a segurança alimentar, a segurança em poder sair na rua ou ir à casa de um vizinho e não sofrer, né, consequências piores. Então, condicionado à alternativa de trabalho, de renda, né, a tudo que possibilita as condições socioeconômicas para as famílias existirem, está a educação de qualidade. Porque a escola sozinha não vai dar isto para a criança, não vai conseguir possibilitar isto. E hoje a escola está sobrecarregada. A escola tem o espaço que garante a segurança, a escola é o espaço que garante a alimentação, né? Que garante muito mais do que o acesso e a construção do conhecimento, que é o seu papel fundamental, desde sua origem, e cada vez mais fica claro isso para nós. Os dados, por exemplo, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio revelam essa estreita relação. Quanto maior a pobreza, maior a negação do direito à educação. E quanto menor, e proporcionalmente, quanto menor a pobreza, maior a garantia do direito à educação. Sim. Então, nesse sentido, a gente percebe que é importante pensar nas políticas sociais de garantia das condições humanas dignas de existência. E como que você vê que a educação pode ser uma ferramenta de transformação social, de desenvolvimento? Bom, então, a educação, eu não posso deixar de citar o Paulo Freire, para falar da educação como instrumento de transformação social. Paulo Freire nos ensina que a educação não transforma a sociedade. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Mas como então que as pessoas são transformadas na educação? Aí é que está a grande questão.
uma educação transformadora é uma educação problematizadora. É uma educação que promove a libertação e não a opressão. É uma educação que prepara as pessoas para fazerem escolhas, para pensarem sobre as coisas, que ensina a pensar, que ensina a analisar, em suma, uma educação que transforma pessoas em pesquisadores. Pesquisadores num sentido estrito mesmo. Pesquisador não é aquele que tem os cabelos do Einstein, né? E estão com um jaleco, não. O pesquisador é aquele que questiona a sua realidade, aquele que pergunta e que quer entender e que vai em busca de respostas, não é? E o pesquisador, nesse sentido, pode ser a criança. Aliás, a criança nasce com essa capacidade de perguntar e de ir em busca das boas respostas. Sim, de uma forma espontânea. E, lamentavelmente, ao longo da vida, ela vai perdendo isso. Talvez por causa da escola também, mas não só a escola. Os pais que sempre diz, não, para de perguntar, você pergunta demais. Os amigos, os vizinhos, olha, ele está perguntando demais, está querendo saber muito. E na escola, que muitas vezes, não são todos os professores, não são todas as escolas, mas muitas vezes a escola quer que o aluno dê uma resposta única. Então, a escola que massifica, a escola que coloca todo mundo numa régua, não é uma escola que prepara pessoas para transformarem a sociedade. A escola, se quer preparar pessoas para transformarem essa sociedade, precisa ser aquela escola em que os professores têm uma formação crítica, uma formação em que eles, antes de esperar que os alunos perguntem, de esperar que os alunos problematizem, eles sejam problematizadores da sua realidade, da sua formação, da sua condição docente e da condição discente, da condição de vida dos seus alunos. Porque isso tudo é objeto de estudo, objeto de conhecimento. E ao conhecer toda as questões que estão no nosso dia a dia, nós conhecemos a relação entre isto e tudo que acontece distante de nós, que não está no nosso dia a dia, mas que também tem implicações no nosso dia a dia. Então essa é uma formação de pessoas que transformam a sociedade, é disso que Paulo Freire falava. Muito bem, professora. E em relação a uma educação inclusiva, quais que são os passos necessários para que ela seja real no Brasil? Uma educação inclusiva. A educação inclusiva, nós estamos... Depois da Constituição de 88, da LDB, né, que traz toda essa necessidade de incluirmos todos na escola, as famílias que tinham pessoas deficientes ou neurodivergentes começaram a perceber que elas tinham direito a levar seus filhos para estudarem nas escolas junto com as outras crianças que não eram divergentes e consideradas, né, naquela época, e entre aspas, muitas aspas, consideradas normais. Mas a partir de todas as pesquisas, os estudos que estão sendo feitos e já foram feitos a respeito de toda essa área, esse campo de pesquisa na educação, a gente percebe que não basta levar as crianças, tanto as crianças neurodivergentes como as crianças pobres, as crianças pretas, não é? Para a escola. Essa escola precisa estar adequada, precisa se adequar para receber essas pessoas. Então, do ponto de vista
físico e estrutural, a escola precisa se adaptar para receber essas pessoas. Do ponto de vista didático-pedagógico, a escola precisa considerar essas culturas, esses conhecimentos, esses saberes e esses valores dessas pessoas. Mais uma vez, a escola, para ser inclusiva, ela não pode ser uma escola que massifica. Não pode ser uma escola que espera as respostas iguais para todos, que espera que todos deem a mesma resposta. É a escola que considera as respostas diferentes, que valoriza as culturas diferentes, que valoriza as pessoas como elas são, e a partir daí ela acrescenta saberes, acrescenta outros conhecimentos que as pessoas que chegaram não têm, para elas se desenvolverem. Ela possibilita o acesso, mas considera o que já se tem, para a partir daí cada um construir conforme o seu potencial. E os potenciais são diferentes, cada um tem um potencial, uma capacidade, ninguém é igual a ninguém. Quando se pensava em pessoas normais, nós temos um grande filósofo, o Georges Canguilhem, que fala na sua tese de medicina, intitulada O Normal e o Patológico, ele questiona o que é o normal, o que é ser normal, o que é ter uma patologia. Será que alguém é igual ao outro para dizer que somos normais? Em algum nível, né? Sim. Podemos ter algumas coisas em comum, mas não somos todos iguais. E temos o direito de sermos diferentes, não é? Sim. Então, essa escola, para que ela seja inclusiva, ela precisa de maior investimento também financeiro. Mas a gente sabe que nós tivemos, nas últimas décadas, um investimento em educação que, infelizmente, foi interrompido durante 4 anos, mas que recentemente retomamos esse investimento e agora a educação tem recebido um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento para as necessidades das pessoas que estão na escola e não de pessoas que pensam a escola, que geralmente são pessoas que não conhecem a escola das pessoas que estão lá na escola, na comunidade, não conhecem nem a comunidade. São quem faz as políticas, quem vota os projetos, né, os projetos apresentados, e infelizmente as pessoas que estão na escola não se dão conta ainda da necessidade dessa participação na elaboração dos projetos, na votação, né, e na eleição, inclusive, de quem vai votar nos projetos. Quando nós temos as políticas, as pessoas não procuram conhecer ainda, as pessoas a grande maioria da população, né, não procuram conhecer os projetos dos candidatos a vereadores, a deputados, em todos os cargos políticos que temos, porque não percebem ainda a necessidade dessa participação, desse voto que eles vão dar, de confiança a alguém que vai representá-los, né? Por causa da democracia representativa, então ainda se submetem a isso. Mas eu penso que a educação inclusiva, a escola inclusiva, precisa muito investir também na formação de professores, tanto a formação inicial como a formação continuada. Porque ao receber essas pessoas nas escolas, os professores precisam saber, inclusive fazer um PDI para pessoas com... que é o plano de desenvolvimento individual. Individual, é o plano de desenvolvimento individual de cada aluno. Sim. Se o professor não sabe, que está na escola há 10, 15, 20 anos, não fez uma formação continuada para aprender sobre as deficiências
né, que estão na escola, que estão na sociedade, que chegaram mais recentemente na escola, ou sobre o aluno que sofre bullying porque é negro, porque é gordo, porque é magro, ou porque é pobre, está com um sapato furado, está com uma blusa, né? Então, se o professor não fez uma reflexão sobre isso tudo, não fez uma crítica a isso tudo para ele ajudar os seus alunos a fazerem essa crítica, a escola não vai incluir. Ela não vai ter uma prática docente inclusiva. Sim. Então, se nós queremos mudar a escola, se nós queremos que a escola seja inclusiva e que a inclusão, inclusive, é direito, também a inclusão de todas essas pessoas é direito garantido por lei, nós não vamos alcançar o cumprimento dessa lei. Agora, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando um pouco sobre alguns estados que estão caminhando com projetos de terceirização, né, de privatização do ensino. Onde que fica esse direito da educação para todos quando a gente pensa que os estados estão promovendo isso? Não tem. Eu entendo que não tem. Eu entendo que não é cabível, nos dias atuais, uma discussão como esta, de privatizar a escola, de vender a escola pública ou passar a escola pública para iniciativa privada, para grandes conglomerados. Eu acho que é uma aberração tão grande que a gente precisa logo cortar o mal pela raiz. Antes que a coisa se Antes que desenvolva. A coisa cresça, né, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Por quê? Essa onda da privatização da educação, ela está aí no mercado neoliberal, que quer menor Estado em tudo e os recursos privados assumindo tudo. Mas e quando der um problema? E quando dá problemas? Como aconteceu, né, vou ter que citar, Sim, fica à vontade. nas barragens. Quem é que assume todas as mortes, todos os problemas causados para as famílias que perderam pessoas e que foram afetadas, foram atingidas, as suas casas, seu estado psicológico? É o Estado que assume o tratamento dessas pessoas. Em Brumadinho, é o SUS quem assume o tratamento psicológico das pessoas que tiveram perdas e que não dormem ainda com tudo o que aconteceu no rompimento da barragem, né? Como então o Estado vai se retirar das questões básicas, como é a educação, a saúde, a segurança, né? Então, essa história de passar as escolas para os grandes conglomerados, é preciso que se tome cuidado, que isso seja muito discutido e denunciado, porque eu acho que é um crime contra a população brasileira. E crime que tem que ser denunciado, porque se faz, às vezes, as portas fechadas nos gabinetes, depois as escolas e a população só fica sabendo das consequências. Não é chamada também para o debate. Ninguém é chamado a discutir. Os crimes são cometidos às portas fechadas, né? E os cúmplices ficam sempre escondidos. E depois, né, quando a coisa aparece, já é tarde demais. Então, quando a gente vê fumaça, é sinal de que há fogo. E nós já estamos vendo muita fumaça. Então, o fogo já está alastrando. É necessário que a gente comece agora a denunciar, a discutir, a falar sobre isso. E que bom que você está tocando nessa questão. Porque tudo que se quer desqualificar a escola pública, dizer que ela não tem qualidade, que não é boa e por isso precisa ser assumida pela iniciativa privada. Não é verdade. Muitas pesquisas e muitas
práticas têm demonstrado que a educação pública tem muita educação pública de qualidade. É possível e com recursos que escassos muitas vezes, né? Se tivéssemos mais recursos, seríamos muito melhores. Mas com esses recursos escassos, cada um se esforça e se esforçam muito, os professores se esforçam muito, as famílias se esforçam muito, a gestão escolar se empenha para garantir essa qualidade, o que não precisava ser um esforço tão grande como a gente vê. Eu sou coordenadora, fui coordenadora do Residência Pedagógica, que é um programa do governo federal, e atualmente sou coordenadora do PIBID, que é um programa do governo federal para iniciação à docência, incentivo, né? Ele dá bolsa para incentivo à docência. Os alunos das licenciaturas vão às escolas e os professores supervisores lá na escola recebem nossos alunos, orienta, planeja com eles, avalia as aulas deles. E depois eles também vêm para a universidade para fazer formações conosco. É um programa, uma troca. É um programa de vanguarda, é um programa muito necessário para toda a formação de professores. Que vai ajudar na formação continuada dos professores, vai ajudar não, o verbo é no presente, que ajuda, e também no passado, que já ajudou muito. Muitos professores das escolas públicas na formação continuada e também na formação no trabalho real, quando o aluno vai para a escola e vê o trabalho real, como que ele é e a distância que tem entre o que ele planejou, que é o trabalho prescrito, teórico, e o trabalho real, prática. Ele começa a perceber-se como docente, começa a assumir esse lugar e quando chega na escola, quando ele passa no concurso, está muito melhor preparado para esse lugar de sucesso de professores. E nós já temos ex-alunos, inclusive, que foram pibidianos quando estudavam na licenciatura e que agora são supervisores, porque já passaram em concurso, nova geração. Uma nova geração. Então tem muita coisa linda, boa, importante, de qualidade boa acontecendo nas escolas públicas e que não chegam, não chegam na mídia, na grande mídia. Sim. Né? Porque não é do interesse. Porque o que interessa é desqualificar a escola pública para dizer que ela não funciona e que tem que ser assumida pela iniciativa privada. Sim. Então é importante a gente falar sobre isso. E o papel da tecnologia? Porque com a pandemia entrou em cena ali a questão do ensino à distância, ou não tão à distância, né? Assim, mas ali as aulas ao vivo. E aí a gente teve um pouco a sensação de que aquilo ali era solução para muita coisa, de acesso à informação. Como que está isso agora, professora? Qual que é a sua percepção? Eu estou fazendo uma pesquisa já há 2 anos com professoras sobre a prática docente de professoras que trabalhavam antes, durante e após a pandemia, estão agora atuando. E a gente tem observado, junto com elas, porque elas são participantes ativas na pesquisa, temos observado que a prática pedagógica dos professores mudou minimamente em relação às tecnologias. Porque inseriu tecnologia nas salas de aula, inseriu um data show, ou uma televisão, um computador, a internet. Poderia-se pensar que iria mudar, revolucionar. Como se pensa, Sim. né? Agora teremos uma educação nova, né? Porque teremos os equipamentos, teremos um computador por aluno. Isso não mudou, não muda. Por quê? Porque o que é preciso mudar é a concepção de educação. É a concepção de aluno, a concepção de professor, a concepção que se tem de conhecimento, de que o conhecimento não está pronto, acabado, mas ele é construído a partir do acesso ao conhecimento disponível e dos objetivos. Com que objetivo eu uso a tecnologia? Eu uso a tecnologia, não é? A tecnologia não determina nada. Sim. Ela é um instrumento em nossa mão, que nós fazemos o uso que nós quisermos.
dela. Então, no período da pandemia, a gente imaginou que fosse possível, pelo menos aqui no estado de Minas, se tentou em algumas cidades fazer aulas remotas, mas muitos não tinham nem telefone celular, não tinham computador e muito menos a rede né, de internet. Então, isso já começou a colocar problema. Depois começamos a ir além. Crianças que não tinham alimentação, precisavam de ir buscar a cesta na escola durante a pandemia. Aí os pais aproveitavam e levavam as apostilas para os alunos fazerem, né? Então, a tecnologia não resolveu, não possibilitou continuar as aulas para muitos alunos das escolas públicas. Teve estados no Brasil que não teve aula durante o ano inteiro. Nós sabemos que muitos estados não fecharam as escolas mesmo e os alunos não entravam para nada, não deu nenhum suporte. Porque também esperar coisas da escola que a secretaria ela não tem que assumir também. Como aqui em Minas e em Belo Horizonte foi assumido muita coisa. Mas essa tecnologia como possibilidade de dar aula para as crianças e adolescentes e jovens das escolas públicas, ela foi frustrada, foi uma possibilidade frustrada, porque, primeiro, aqueles que tinham acesso não estavam acostumados a usar esses recursos para estudar. A gente sabe que estudar é um trabalho, e um trabalho pesado. Trabalho pesado. E temos que pensar que a criança, o jovem, o adolescente, quando fala assim, eu não gosto de estudar, não gosta, é porque exige. Exige esforço físico, esforço do corpo inteiro, né? Esforço mental. Então, é muito mais fácil fazer coisas do lazer, né, que nos leva a ter outros prazeres. Mas quando se encontra o prazer no estudo, quando se consegue compreender o para quê, o porquê, né, e até o com quem estudar. E estudar como trabalho pesado, trabalho forçado, não é entendido assim pela sociedade. Muitos ainda pensam que estudar é para quem não precisa trabalhar, que estudar é para quem é da elite, é para filhos de ricos, porque o pobre, ele nasceu pobre e vai ficar pobre, não é por meio da educação que vai superar essa condição, né? Tem muitas pessoas, felizmente, que não pensam assim e que ainda acham que a escola é uma forma de garantia de direitos. E é mesmo. A escola é uma forma de garantir os direitos de ir e vir, direitos a um salário digno, a um emprego digno, não é? Há direitos de existir com um mínimo de condições. Ela garante. Então, eu quero dizer que a educação, ela pelo menos precisa fazer as pessoas pensarem sobre essa sua condição, de que ser pobre, de que nasceu pobre vai ser pobre. Ele precisa pensar por que ele é pobre, por que nasceu pobre, o que levou os seus pais a não poderem estudar, os seus avós a serem escravizados, por exemplo. E aí, questionando isso, ele vai perceber, não é assim, isso não está certo, não está determinado. É preciso que isso seja transformado, que isso mude. E eu vou fazer a mudança. A educação tem que levar as pessoas a perceberem isso. E é aí que nesse engajamento, nessa percepção da necessidade de engajar-se na sua condição de criador de uma nova sociedade, porque, né, criador de uma nova sociedade, é que a gente vai conseguir mudar a gente, mudar no coletivo e mudar a sociedade, e inclusive usarmos as tecnologias para ajudar nessa mudança. A tecnologia, ela
incluiu, então, a pesquisa tem mostrado que ela incluiu poucos alunos na sala de aula virtual, Sim. alunos da educação básica. Mas na educação presencial, ela inclui muitos alunos com dificuldade. Ela tem sido uma aliada, uma grande aliada, na inclusão de alunos com deficiência visual, ou cegos, surdos, com outras dificuldades neurológicas. Então, a tecnologia tem sido importante para a escola, para os processos de formação dos alunos de inclusão. Né? Ela tem sido aliada dos professores e de toda a sociedade, dos pais. Mas a educação híbrida ou remota, como se previa, como se tentou fazer durante a pandemia, não funciona na educação básica, porque é preciso... eu sei que ela funciona na educação superior, com pessoas já maduras, que têm já uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho, que tem já um compromisso, o domínio das ferramentas é necessário, Sim. e um compromisso consigo, com a própria formação. Então, esse compromisso, essa consciência de que tem que investir tempo, de que estudar vai exigir dela um esforço, porque é um trabalho pesado. Sim. Se uma pessoa não tiver, mesmo sendo adulta, não tiver esse conhecimento, não considerar isso, também não consegue fazer uma boa formação em um curso à distância. Sim. Mesmo que seja um curso superior. Professora, em relação ao direito de greve, né, a gente ouve continuamente que escolas e universidades públicas, elas entram em greve. De que forma que isso impacta o direito à educação? E como equilibrar essas duas coisas? O direito do profissional de fazer greve e demandar por melhores condições e também o direito à educação do aluno que está ali, que fica sem aula? Sim, a greve é um direito garantido na lei, né, para todo trabalhador. E o professor, o trabalhador da educação, né, tem esse direito, e quando ele lança a mão desse direito, é porque ele não tem mais nenhum recurso. É o último recurso. Por quê? O professor, o salário não garante condições dignas para ele existir. Nós falamos, aquilo que falamos para os alunos vale para os professores como cidadãos, como pessoas, como humanos, né? Que precisam se manter, precisam ter dignidade, precisam ter casa, comida, precisa de tudo que o humano precisa, né? Com dignidade, para viver com dignidade. E quando ele faz greve, é porque as condições de trabalho também não estão favoráveis. Se a gente vai em algumas escolas públicas, a gente percebe que os professores estão com um número grande de alunos dentro de sala, acima do permitido pela lei. E dentre esses alunos tem 2, 3, até mais que 4 com alguma deficiência. Com algum tipo de demanda especial. E que não tem um profissional para ajudar o professor. Então, as condições de trabalho, só falando aí, nessa situação da sala de aula, já são condições muito precárias, né? Que precisam ser cuidadas pelos governantes, secretários de educação. Então, o professor faz greve para garantir condições de trabalho e condições humanas, né, de existência com dignidade. E o aluno tem seu direito à educação atingido, né, porque ele fica sem aula, depois tem que fazer a reposição, e os pais, então, ficam também com as crianças e adolescentes sem saber aonde que vão colocar no período que a escola está fechada, né? E desencadeia uma série de problemas. Como equilibrar isto? Garantir, né, que o professor tenha condições de trabalho, garantir que ele não precise entrar de greve. E isto tem que ser uma exigência da população em geral, inclusive dos pais.
Será que os pais se interessam em saber as condições de trabalho do professor, do filho dele? Será que ele se interessa em saber do salário do professor, do filho dele, da filha dele? Os pais acham que as coisas, né, na maioria das vezes, eles pensam que está dado, que não precisa ser construído uma condição boa de trabalho e que eles não fazem parte desse processo. É preciso que os pais percebam da necessidade deles estarem exigindo, né, políticas públicas, salário bom para os professores, condições dignas de trabalho, atendimento especial para os filhos deles. Então, é todo um conjunto de fatores que interferem nesse ser professor, né? Nessa situação de trabalhar em um lugar que poucos valorizam, poucos entendem qual é o lugar da escola na sociedade e da importância da escola para essa sociedade. Por que que é importante? Para garantir o direito à educação. A gente volta no início da conversa, no início da nossa conversa. Essa precarização, essa exaustão dos professores acaba retornando no início da garantia do direito. Garantia do direito. E a gente sabe... Exatamente, Michele. E a gente percebe que não tem educação de qualidade, não tem educação nenhuma, sem o investimento público na educação pública. Investimento público na educação pública, não é? Gratuita e laica. Sim. Porque a educação, o investimento público tem que ser para a educação pública, gratuita e laica. Sim. Não qualquer educação que a gente encontra por aí, né? Eu acho que é esse o cuidado que nós precisamos ter em cobrar maior investimento público. Não queremos investimento privado, não é? Queremos investimento público na escola pública, na educação pública gratuita e laica e de qualidade. Obrigada. Vamos encerrar agradecendo sua participação e torcendo para a gente ter uma situação melhor, né? Sim, com certeza. Eu agradeço, Michele, mais uma vez. Até a próxima. Até. O PUC Play é o videocast quinzenal da Secretaria de Comunicação da PUC Minas e vai ao ar também em áudio às quintas-feiras nas principais plataformas. Ele é produzido em parceria com a produtora Emotion Audiovisual, responsável pela gravação, sonorização e edição. O roteiro e produção deste episódio é da nossa estagiária de jornalismo, Rafaela Berigo, sob supervisão dos jornalistas Débora Almeida e Rafael Calisto. Não se esqueça de avaliar o nosso conteúdo na sua plataforma favorita. Nos vemos em breve.